E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui no canal O Incentivador de Pessoas. Se você ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva, ou se você não curtiu nossa página ainda nas outras plataformas, curta para você receber as nossas atualizações, tá bom? Hoje vamos falar sobre dependência emocional. Esse assunto rende muito, nós estaremos falando de um ponto, mas é um assunto muito complexo e grandioso demais. Nós vamos pegar alguns pontos aqui comuns do dia a dia. Claro que o nosso comentário está se baseando dentro do contexto de afetividade, relacionamento afetivo. Qual que é o maior causador de desajustes entre os seres humanos? Os relacionamentos afetivos. Depois vem questões familiares, etc, etc. Mas as pessoas hoje, nós, temos uma grande dificuldade em nos relacionarmos com as pessoas. Isso não é nenhum problema, desde que você não transforme isso em nenhum problema. Até porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Mas vamos lá. O que é dependência emocional? As pessoas que sofrem disso, e se você se identifica com algum desses pontos, você sofre, normalmente ela tem pontos da sua existência a serem preenchidas, no qual ela deposita no outro. Por isso que surge a tal da paixão, do amor. Você enxerga em alguém pontos aonde preenche espaços que você antes não conseguia preencher. Então você conhece alguém, se começa a conviver com essa pessoa e essa pessoa preenche esses pontos. O que você faz? Você preguiçosamente deixa de olhar para esses pontos no qual você precisa preencher e atribui essa responsabilidade para o seu companheiro ou para a sua companheira. Só que em um curto espaço de tempo, curto mesmo, esses espaços voltam a querer ficar vazios novamente. Por quê? Porque nós fomos capacitados por Deus para olharmos primeiramente para cada um de nós. E poucas pessoas conseguem esta proeza de cuidar apenas da sua vida, de cuidar apenas dos seus vazios, de cuidar apenas do que lhes cabe, do que ela vai prestar conta quando partir desta para melhor. Então, quando surge alguém, principalmente quando está tudo romantizado, né? Surge então um agente emocional que faz com que a pessoa, entre outras palavras, praticamente topa tudo para poder então ter aquela pessoa X do seu lado. Pois bem, começa um relacionamento, a pessoa está ali resolvendo tudo, aí chega um certo momento que a pessoa fala, caramba, mas eu tenho que resolver as minhas questões e as questões da pessoa. Aí ela chega para a pessoa e fala, olha, a partir de agora eu não vou resolver mais suas questões, você resolve as suas, eu resolvo a minha e depois a gente conversa. E é neste momento que começa então a surgir os vazios que a pessoa por alguma forma achou que a outra conseguiria preencher lá atrás. E aí, só que o cenário já é diferente. Geralmente passa alguns meses, alguns anos, acontece um monte de coisa, a pessoa já está convivendo com a pessoa. Então a pessoa começa a se sentir perdida dentro de um relacionamento. Antigamente ela tinha ela e o vazio. Agora ela tem ela, o vazio e uma família, na maioria das vezes, ou uma situação muito mais complexa para ela tratar. E aí entra o início da depressão silenciosa. O que seria a depressão silenciosa? Gente, tem depressão que as pessoas passam um bom tempo tendo a depressão e ninguém percebe. Porque ela consegue disfarçar através de sorriso, através de atitude, etc, etc. Porém, ela é silenciosa. E tem aquelas depressão que já escancara, que já mostra que a pessoa não está bem pelo rosto e tal, etc, etc. A depressão silenciosa, ela ao longo prazo, no meu ponto de vista, ela é muito mais prejudicial do que aquela que escancara.
E isso tudo se dá por causa, inicialmente, um dos motivos é a dependência emocional. Então, qual que é a nossa sugestão dentro deste contexto, dentro deste comentário para você hoje? Para que você, em primeiro lugar, aprenda uma coisa ou entenda de uma vez por todas. Não existe felicidade que esteja relacionada a uma outra pessoa. Não existe. Ah, isso é mentira, isso não faz sentido. Faz todo sentido. Para você ser feliz com alguém e vivenciar a parcial felicidade deste mundo de provas e expiações, você tem que ser feliz primeiro. E como e por que parcial e como ser feliz? Ora, aceitando a situação no qual você vive, olhando com um olhar de amor em todas as circunstâncias que você vive e não atribuindo isso para uma segunda ou para uma terceira pessoa. Você não pode dizer que a sua felicidade está atribuída a uma outra pessoa se você não for feliz. Tem pais que jogam essa responsabilidade nas costas do filho. Aí o filho, alguns filhos, tá? Entra no mundo das drogas, aí o pai acha que ele é o culpado. Por quê? Porque a vida do filho dele, na segunda leitura dele, está totalmente sobre a sua responsabilidade. Não é bem assim. Dependência emocional, afetiva e familiar, ela só acontece porque as pessoas criam expectativas e projetam nas outras pessoas aquilo que elas não foram capazes de viver. Existem famílias e mais famílias que não passam por essa situação porque desde cedo seus pais sempre falam: olha, filho, isso daqui é de responsabilidade sua. Ou senão, quando começa um relacionamento amoroso, fala: olha, quero conviver ao seu lado. Nossa felicidade será uma consequência. E é assim que funciona. Ou vocês acham que esses casais que vivem 30, 40, 50 anos juntos não têm nenhum problema ou não tiveram nenhum problema? Não é porque eles não tiveram, é a maneira em que eles conseguiram passar por situações juntos. Aí é diferente. Aí é aquele pegar na mão, tô junto com você para o que der e vier e fazer as coisas acontecer. E a consequência disso é a felicidade. Fora deste contexto, é tudo dependência emocional. Você conhece pessoas que já se separaram faz muito tempo das outras pessoas, mas continua sabendo de cor e de salteado tudo que a outra pessoa faz? Ou senão, essas pessoas criaram um bloqueio que não conseguem se relacionar com outras pessoas? Ou senão, essas pessoas, tudo que diz e que fala, mesmo passado todo um tempo, ainda traz aquela pessoa X para o pensamento ou para os argumentos? Tudo isso é dependência emocional. As pessoas se separam de corpos, mas não se separam emocionalmente. Sendo que a parte principal é se separar emocionalmente. Então hoje o nosso convite é para que você faça essa reflexão e se separe também emocionalmente de pessoas ao seu passado. Claro que nós estamos falando de afetividade, mas aí tem outros campos de trabalho, de família e outras situações no qual você vai dizer ou você vai escolher o que você deve se separar. Eu só posso te garantir uma coisa: abandonar pensamentos e comportamentos ligados ao passado que não te fazem bem só atrapalham a sua evolução. Então, se você quer evoluir, o convite hoje é para que você se separe emocionalmente também de todas as questões. Mas como que eu vou fazer isso? Se separar, para você se separar, você precisa fazer um sacrifício e muitas vezes você tem que usar de radicalismo. O que é ser radical? Hoje, com as redes sociais, cortar todos os contatos. Infelizmente, mesmo que você tenha bom relacionamento com familiares, com amigos ou pessoas que te tragam essas perturbações, cortar todo quanto é tipo de relacionamento. Você precisa desse momento, desse tempo. E daqui a um tempo. Quanto tempo? Não sabemos. Vai depender muito de você e da sua evolução. Daqui a um tempo, você vai perceber que tudo isso foi importante. Aí você pode chegar para essas pessoas e dizer: olha, me afastei por causa disso e disso e daquilo. Agora é um outro momento. Mas se separar de corpos e viver na dependência emocional
não muda nada do cenário anterior que você vivia. Fica com essa mensagem. Fiquem todos com Deus.